Jesus. E eu já quero iniciar essa série de Natal que estaremos ministrando até o Natal, né? E eu quero hoje falar sobre a deidade, a divindade de Jesus. Doutrina essa essencial, basilar para a fé cristã. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como fruto de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Podemos aceitar isso. Quero dizer para a igreja que a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada, ela precisa a cada dia ser alimentada com a palavra. Quanto mais conhecemos a Deus, mais apaixonados somos. Toda a ação diabólica do reino das trevas é de nos afastar da palavra. Me lembro de um escrito de um grande homem de Deus do passado, e ele escreveu, quando ele doou uma Bíblia para uma pessoa, ele escreveu da seguinte forma, na sua dedicatória: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da ciência. Quando estudamos a palavra, conhecemos a palavra, nós vamos nos afastar do pecado. Mas à medida que nós passamos a viver uma vida de pecado, nós vamos nos afastar da palavra. A essência do nosso crescimento, irmãos, está na palavra de Deus. E eu digo que hoje eu quero trabalhar essa doutrina, que foi o primeiro embate da fé cristã. A igreja foi estabelecida no primeiro século. Ministramos semana passada sobre João, que foi o último apóstolo. João, ele fecha, ele termina dando à igreja um evangelho, 3 cartas e a revelação do Apocalipse. Somos eternamente gratos a Deus pela vida de João. Mas a igreja, irmãos, ela enfrentou desafios fortes, complexos. E isso levou o primeiro, segundo, terceiro século da igreja a uma batalha imensa. A doutrina sobre a pessoa de Cristo Jesus. Entenda, Jesus é o pilar, é tudo para nós. E a nossa compreensão errada sobre Jesus nos leva a não entender o propósito e o plano de Deus para a nossa salvação. Eu disse que aqui Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Sim, mas o que fazemos? Aproveitamos essa data que o mundo inteiro para comemorar o nascimento de Jesus. E vamos aproveitar para falar de Cristo. Aproveitar essa sensibilidade que as pessoas estão tendo, voltadas para o Natal, trazer a correção aos pais que têm seus filhos pequenos. Como é importante trazermos a verdade, firmar essas verdades e ficá-las. Porque cada vez mais o diabo tenta deturpar. Quando você fala para uma criança que não tem conhecimento bíblico por fala de Natal, a primeira coisa que ela vai falar: papai e mãe, pai Natal. Porque é isso que ela entende. É uma árvore, presente debaixo da árvore, as renas voando. Esse é o conhecimento. Porém, nós temos a responsabilidade, amados, de instruir, orientar, trazer elas para a palavra. E hoje eu quero falar sobre a pessoa de Jesus. E esse texto que eu escolhi nos faz caminhar sobre esse ponto doutrinário tão essencial e necessário. Miqueias, ele vai profetizar 5 séculos, 6 séculos antes de Cristo nascer. Por que ele consegue profetizar assim, faltando todos os séculos para o cumprimento? Porque o Deus que nós servimos, ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, tudo em um plano só. E esse texto aqui, que muitas vezes é utilizado a Deus como a interpretação que foi dada para
parábola dos reis que foram visitar o Senhor Jesus como menino, que fala de Belém, que era o local do nascimento. Mas aqui Miqueias, ele traz uma verdade profunda. E eu quero usar a Bíblia, irmão. Só tem vários textos aqui, para nós analisar muita palavra. Mas nesse momento de ensino, de conhecimento da palavra, eu queria que você acompanhasse comigo. E você, Belém, é fraco. Então aqui Deus está apontando que a cidade de Belém seria o local do nascimento do filho dele, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. Entenda, Deus está dizendo: olha, você não seria a aclamada, não seria a escolhida, mas eu escolhi Belém no local onde meu filho nasceu. Mas não é uma mega cidade, não é Jerusalém, não é a capital. Queridos, Deus trabalha da maneira dele, da forma dele, que às vezes sai do nosso entendimento. Mas ele tem os seus planos, ele tem os seus propósitos. E durante essa caminhada até o dia 21 de dezembro, nós vamos conhecer um pouco desse projeto de Deus. Agora diz aqui, de você, de Belém sairá aquele que há de reinar em Israel. Deus está prometendo: olha, eu vou fazer sair um rei. Vai sair um rei daí, mas esse rei é diferente. O final do capítulo, versículo 2, está dizendo: cujas origens são desde os tempos antigos. Mas como assim? Como é que um rei que tem origem nos tempos antigos? Depois ele diz: olha, desde os dias da eternidade. Dentro do campo teológico, quando nós entramos nesse assunto, ele é lindo, ele é belo pensar. E eu te perguntaria hoje, se alguém te perguntasse o que é eternidade? Eternidade. Eternidade, eu acho que o melhor resumo sobre a eternidade seria ausência de tempo. Na eternidade não tem cronologia, não tem dia, não tem noite, não tem mês, não tem semana, não tem ano. E a Bíblia está dizendo que aquele que há de governar, os seus dias são desde a eternidade, onde o tempo não contava, onde não havia tempo. Deus, quando ele iniciou o seu processo de revelação com os seres e de tudo aquilo que ele criou, a primeira coisa que Deus ele queria foi o tempo. Sim. Ele vai criar o tempo, vai criar o espaço, aí ele vai criar os seres celestiais, depois ele vai criar todo esse universo, vai criar o homem. E Miqueias está dizendo que aquele que haveria de reinar em Israel, as suas origens são desde os tempos antigos, são desde os dias da eternidade. Qual é a diferença, irmão, quando eu entendo que Jesus, ele não é apenas o filho de Maria, que ele é apenas a parcela de Belém? A distinção, a compreensão que Jesus não foi um homem comum, que ele não foi um mártir, que ele não foi um mero profeta, é que eu vou entender que ele fez tudo por amor a mim e a você. Glória a Deus. Escuta, foi o homem que pegou, foi o homem que desviou-se, foi o homem que saiu do caminho. Mas quem correu atrás foi Deus. Quem correu o plano de salvação foi Deus. Quem estendeu a mão foi Deus. Se Deus não tivesse estendido a mão para mim e para você, nós estaríamos eternamente perdidos. Jamais seríamos recuperados. E é nisso que está o texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal intensidade, que Ele deu o seu Filho único. Entender a Trindade, irmãos, é claro, não é matéria fácil, é tema de debate, porque a doutrina da Trindade não está explicitada no Velho Testamento, mas está implícita. E claro, preciso falar um pouquinho sobre isso. O que é que a igreja crê? Nós temos 3 deuses, irmãos? Não. Nós temos um Deus, composto de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus,
mas temos um só Deus. Não é um Deus que se apresenta uma hora como pai, outra hora como filho, outra hora como tal. São três pessoas. Nós, seres humanos, fomos feitos que a imagem e semelhança de Deus. E eu acho lindo pensar nisso. Que você é uma tricotomia. Isso não é palavrão. Significa dizer que somos nós tricotômicos, formados de três partes. Nós somos corpo, alma e espírito. Essa tricotomia que nós temos é similar. E vai apresentar que somos semelhança do Deus também que é trino. Somos uma só pessoa com três partes. Há um só Deus com três pessoas. Compreender e entender isso, irmãos, nos faz entender que o plano da salvação não envolveu apenas o querer de Deus salvar-nos. Ele teve que se envolver na nossa salvação. Ele poderia ter criado um anjo. Um anjo vai morrer pelos homens. Vamos criar um homem? Não, mas ele próprio. Eu vou descer. E vou me tornar homem. E vou viver entre os homens. Vou assumir o lugar dos homens. Sabe qual é a grande lição que nós aprendemos quando olhamos para essa questão do Senhor Jesus? É que hoje os homens querem ser deuses. E a grande verdade é que Deus, para nos salvar, Ele se tornou homem. É o paradoxo da vida. Adão perdeu o Éden porque ele queria ser Deus. E nós somos levados de volta para Ele porque Deus se tornou homem. Então, Jesus, Ele é eterno. Seus dias são desde a eternidade. Tem um texto do livro do profeta Isaías, que quando Isaías é chamado profeta messiânico, é o profeta que mais falou a respeito do Messias. No capítulo 9, no verso 6, ele dá uma descrição a respeito do Messias que viria. Ele diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não é um menino qualquer que iria nascer. Não, a Bíblia está dizendo aqui que o governo estaria sobre os seus ombros e ele seria um maravilhoso conselheiro. Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Agora, o excêntrico de tudo isso, que está falando sobre o Filho, é que Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai, Ele é aquele que gerou a eternidade. Ele é o Príncipe da Paz. Isso tudo aponta para a pessoa de Jesus. Já pensou em Isaías? Se você voltar um pouquinho, no capítulo 7. No versículo 14, Isaías ele fala então em uma profecia que ele estava trazendo para o rei Acaz. No verso 14 diz assim, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Sim, aquele que deveria de nascer da Virgem, o filho que nasceria, seria Deus entre os homens. Um dos textos que mais me encanta sobre a pessoa de Jesus, que o diabo atacou e continua atacando veementemente para contrastar essa doutrina a respeito da deidade de Jesus. Eu te convido para nós analisarmos junto. É o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E eu queria analisar aqui algumas coisas junto com a igreja. João ele escreveu e diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Três coisas João está falando.
princípio de quê? João, quando ele vai tentar descrever, ele vai tentar explicitar a revelação. Ele vai dizer no princípio é o verbo, mas que princípio? Princípio de quê? De quem? É como o Senhor vai dizendo, olha, Deus é eternidade. Ele vai abrir uma lacuna para tornar-se um princípio, não dele, não da eternidade, mas o princípio da criação. E João, quando ele usa esse termo, no princípio é o verbo, quando ele está ensinando, ele está falando para os judeus, ele também tem um mundo grego que ele quer alcançar, a Grécia, né, a ideia grega romana que existia, então ele quer atingir todas essas pessoas. Mas quando ele fala no princípio é o verbo, óbvio, a cabeça de qualquer judeu iria projetar o quê? Gênesis 1 e 1. Porque Gênesis 1 e 1, o primeiro versículo da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então João está remetendo, ele está fazendo do seu evangelho, o início do seu evangelho, a conexão com o início da Bíblia. No princípio é o verbo. Mas aí Gênesis está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está dizendo lá no princípio, quando tudo foi formado, que do nada Deus trouxe a existência toda. Nesse princípio era o verbo. O verbo era logos. Quando eu disse que ele estava falando também do mundo greco-romano, logos era a ideia que o mundo grego tinha dentro do seu conceito da mitologia de um Deus. E João ele faz uso desse logos, que é o verbo, que é a palavra. Ele diz, no princípio era a palavra. Lá no início, no começo de tudo. E o verbo, ele estava com Deus. Só que, se olharmos nesses três agentes, essas três formas que João está colocando, no princípio, o verbo existia. Ele era, ele já estava lá. E esse verbo, ele estava com Deus. Então, está dizendo que ele está com uma pessoa. E esse verbo também é Deus. Então, ele está classificando que Jesus, ele estava no princípio com Deus. E ele também é Deus. Ele não é um Deus menor. Os teólogos, eles colocam aqui um D minúsculo. E eles criam um problema doutrinário horripilante ao dizer que Jesus é um Deus menor. Deus afirma em sua palavra: fora de mim não há Deus. Então não há um Deus menor, não tem como ter um Deus menor. Jesus é Deus absoluto, pleno. Mas o que diz mais a palavra? Então no princípio era o verbo ele estava com Deus, esse verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Lá, quando nada existia, ele já estava com Deus. Ele estava com o Pai, com o Espírito. Lembrando que, versículo 1 e 2 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as nossas águas. Quando você olha tudo isso, o que você vai olhar lá no princípio? O Espírito Santo pairando sobre as águas. Vamos encontrar o verbo com Deus e o verbo sendo Deus. Ele lá no princípio foi que gerou tudo. João, ele não faz meio termo, ele está trazendo doutrina para a igreja. E o verso 3 é enfático de dizer: todas as coisas foram feitas. Quando você pega lá em Gênesis 1, está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. A palavra liberada pelo próprio Filho. Olha o verso 3 de João vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, sem Jesus, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Ele, através dele, através da palavra
hoje nós não sabemos, né, quem escreveu. No início, muitos acreditavam que tinha sido o apóstolo Paulo, mas até hoje há um ponto divergente, pois há alguns indícios que não seria Paulo que escreveu, mas não é sobre isso que vamos tratar hoje, mas os escritores de Deus. Ele amplia também aquilo que João está falando no capítulo 1, do verso 1 a 3. Escuta, Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: antigamente Deus falou, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, escuta, e pelo qual também fez o universo. Através do Filho Ele fez todo o universo. O verso 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso é doutrina, é a essência da nossa fé. O Filho, por favor, eu não quero ser cansativo com os irmãos, mas eu preciso que você olhe para a palavra. O verso 3 do capítulo 1 de Hebreus está dizendo que o Filho é o resplendor da glória de Deus, e Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus, Ele expressa o ser de Deus. O Pai, Ele é invisível, e o Filho, Ele expressa exatamente a essência do Pai. Como é tremendo eu pensar que no plano salvífico de Deus para nós, Ele planejou, Ele arquitetou que nós fôssemos alcançados através do seu Filho. Vamos voltar para João. João, ele traz a revelação e ele diz assim, no verso 4 do capítulo 1: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Oh, queridos, João está dizendo: sem ele nada poderia ter. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou. É interessante pensarmos que quando Deus, no sexto dia, formou o homem, diz a Bíblia que Deus formou o homem para a terra. E a expressão que Deus faz é essa: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como vamos dizer isso, irmãos? Deus não está falando com anjos, Deus não está falando com outros seres, não, Ele está falando da eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois que foi formado o homem da terra, soprou-se nele o fôlego de vida. João explica dizendo: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Eu e você passamos a existir por causa de Jesus. A vida nos foi outorgada, nos foi doada, e a partir de então nós passamos a receber do próprio Deus a vida dele. Aleluia. O verso 10, João ele diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Eu confesso que esse texto me deixa assim, extasiado, com a tamanha revelação que João traz. Sabe o que João está dizendo? João está falando que o Criador, Ele desceu e entrou no meio da sua criação. Mas é impossível, sim, é impossível. Quando Salomão, ele estava ali a construir um templo para Deus, ele disse: Senhor, como é que eu vou construir um templo? Os céus dos céus não te podem conter. Teu trono para os céus, a terra está nos teus pés. Agora, como Deus poderia entrar no teu trono? Como Deus poderia, com todos os seus atributos, entrar no peito de Maria? Loucura para o nosso entendimento.
grandiosidade para os mistérios de Deus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O verso 14. João ele diz: e o Verbo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Escuta isso. Quando João ele expressa aqui que o Verbo se fez carne, João está usando uma expressão que todo judeu entendia. O que o judeu entendia lá no meio do deserto? O tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era a presença de Deus entre eles. Porque lá no tabernáculo era a aliança. Lá no tabernáculo era o local de encontro com Deus, era o local de oferecer sacrifício, era o local de bendição, de perdão. Agora João ele usa esse termo e diz: o Verbo, o Filho tabernaculou-se. Ele criou um tabernáculo e veio habitar entre nós. Jesus era o tabernáculo ambulante entre os homens. Isso é revelação e expressão de amor, de bondade, de graça e de misericórdia. Como precisamos, amados, conhecer a palavra, conhecer o Jesus que cremos e professamos. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Colossos, no capítulo 1, no verso 15, olha o que ele diz. Ele fala sobre Jesus, ele diz: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você não tem? Muitos eles têm dificuldade de entender quando Paulo ele fala aqui no verso 15. Ele é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque quando nós falamos de primogênito, achamos que só há uma interpretação para primogênito. Entendemos que o primogênito é o que nasce primeiro. Porém, em todo o Velho Testamento percebemos que Deus procurou mostrar, como se aqui quisesse ampliar a nossa visão, que aqueles em que receberam o título de primogênito não é apenas dinheiro. Primogênito também tem o sentido figurativo de honra, de príncipe. Quando olhamos para Davi, Davi era o primogênito? Não. Davi era o oitavo, era o caçula. Mas eles têm a primogenitura. Por quê? Porque Deus escolheu ele como estado. E quando Paulo está falando aqui que Jesus ele é o primogênito da criação, ele é o príncipe da criação. É aquele que tem o domínio. Ele está, por ele ter criado todas as coisas, ele tem o apogeu de tudo aquilo que ele criou. É lindo ver o que Paulo expressa no verso 16. Porque nós vamos linkar novamente aquilo que Paulo está falando com Gênesis 1. Porque Gênesis 1 diz que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E Paulo agora está dizendo que, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Então estamos falando do Jesus Deus. As visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, que é principado, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17, Paulo diz que ele é antes de todas as coisas. Por isso Micaías diz: seus dias são desde a eternidade. Nele tudo subsiste. Escuta, irmãos. É tremendo pensar. Nele tudo se sustenta. Deus não criou um universo, abandonou e deixou. Não. Nós temos um universo em pleno funcionamento, com leis físicas que rege esse universo. E tudo isso é a sustentação que Deus traz a nós. A cada 24 horas nós temos o sol nascendo e o sol se pondo. Nós temos as coisas funcionando, tudo isso. Nós temos durante o ano as 4 estações sendo estabelecidas.
E passa-se centenas e centenas de anos e todas as coisas dentro de uma sustentação. E a Bíblia está dizendo que tudo subsiste por causa dele. Ele não só criou, mas ele está todo subsídio de sustentação de todas as coisas. É ele que faz com que todas essas coisas permaneçam como estão. Paulo, ele amplia a visão. No capítulo 2 de Colossenses, no versículo 9, ele diz assim: porque nele, quer dizer, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é plenamente divino. Ele é plenamente Deus. Do que o diabo quer? Que nós achamos e consideramos que Jesus é apenas um ser vivo. Não. Jesus é Deus. E quanto mais eu entendo e compreendo isso, que Ele deixou o céu por mim, eu me apaixono por Ele. Eu vou amá-lo ainda mais. Paulo, ele fala em Filipenses. Filipenses capítulo 2, por favor, se você puder acompanhar. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus. Agora sim, Paulo vai falar sobre a doutrina da encarnação. Ele diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Na outra versão diz algo que lhe fazia por direito, mas dizem pelo contrário o que ele fez. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele tornou-se semelhante aos homens e foi reconhecido como figura humana. Paulo aqui, ele dá uma aula para nós. Por quê? Porque Paulo fala aqui, primeiro ponto, já segue dizendo, Jesus, ele se esvaziou da sua divindade. Escuta, Deus nunca pode deixar de ser Deus. Ele se esvaziou de usar os seus atributos divinos. Aí diz, ele assumiu a forma de servo. Ele escolheu ser servo. O Evangelho de Marcos diz que ele é o servo de Deus. Marcos 10, 45, que é o tema do Evangelho de Marcos, diz: porque o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido, e dar a sua vida em Deus. Então, Paulo está dizendo que o primeiro ponto de Jesus é que ele se esvaziou. Escuta, ele é Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Criador de tudo, e do seu esvaziamento, ele vai se tornar servo. Boa parte. Por isso digo, esse texto ele é para nós um grande paradoxal da vida cristã, porque nós temos uma tendência de sempre queremos ser aqueles que estão em Deus. E Jesus ele começa como quando na quinta-feira da oração, que os discípulos pastores ali, os 12, Judas ainda estava lá, o pregador estava ali ainda. Alguém tinha que lavar os pés. Mas quem que fazia isso? Era o menor servo da casa. Era o mais serviçal de todos. Mas porque estava todo mundo se olhando. Mas ninguém mostra tudo. Jesus olha para aquele clima e eles achavam: não tem ninguém menor aqui. Todos nós somos escolhidos. Nós somos o Pedro. Então ele pensa: eu jamais. Eu sou. Jesus falou que eu sou a pedra. Eu recebi a chave do reino dos céus. Quando Pedro olha, Jesus tira a chave, joga a toalha no braço, pega uma bacia e vai lavar os pés de cada um deles. Quando chega no Pedro, ele arregar os olhos. Não, para. Tipo assim, é muito para mim. É muito. Ele diz: não, seu senhor não vai fazer isso. Jesus disse: se eu não lavar os pés, você tem parte. Não, você não vai lavar tudo então. Quando Jesus termina de fazer isso, ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Faça vocês o mesmo. Mas se Jesus está mandando lavar os pés, não. Isso não vai dizer. Seja o melhor de Deus. O maior no reino de Deus é aquele que serve. E Paulo agora ele diz que quando Jesus se esvazia, ele diz assim:
uma outra questão. Olha o que diz a partir do versículo. Tornou-se semelhante aos homens. Ele assumiu a forma de servo. Tornou-se semelhante. Agora, o que ele diz no início do verso 8 é muito mais forte. Diz assim: e reconhecido em figura humana. Escuta, Jesus se tornou tão 100% homem, que quando ele disse que era Deus, ninguém acreditava. Jesus não foi um diabo, irmãos. Ele não se travestiu-se de homem. Ele não fingiu que era homem. Ele tornou-se homem. De tal forma, de tal maneira, que quando ele deu a sua credencial de divindade, não. Sim, até hoje os teólogos têm um nome na cabeça, mas como duas naturezas, a natureza divina, a natureza humana, estaria em uma só pessoa. Queridos, pode a nossa mente não entender, mas é exatamente isso que nós temos em 100% Deus, 100% homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é 100% Deus. Aí João diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, 100% Deus. Voltando para João 1, verso 18. João, ele extravasa e diz algo aqui, no verso 18, da seguinte forma: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem revelou. Eu não sei se você tem uma tradução diferente, mas para mim essa tradução aqui, ela expressa essa grandiosidade da pessoa de Jesus. Porque está dizendo: ninguém jamais viu Deus, mas o Filho, que é Deus único, que está junto do Pai, é quem o revelou. Jesus é Deus junto. Como diz o Salmo 23, irmãos? O Senhor sabia isso de cor. O Senhor é o meu pastor. E interessante que aí está dizendo na Bíblia, né? Yahvé é o meu pastor. Jeová é o meu pastor. Então todos os judeus entendiam. Mas quando nós abrimos em João capítulo 10, versículo 1, que diz? João capítulo 10, versículo 1. Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Jesus agora ele vai se apresentar. Por favor, dê o 11. Falei 1, mas é o 11. 11. 11. 10, 11. Sim. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Tá bom? Liga isso com o Salmo 23. O judeu dizia: o Senhor é o meu pastor. Jesus, quando chega entre eles, diz: eu sou o bom pastor. Ele está dizendo: eu sou o pastor. Sou eu. Aqueles que vocês adoraram, sem saber quem era, sou eu encarnado dentro de pastor. Mas como Deus em carne e osso, sim, não dá para entender. Mas é a glória revelada, manifestada. Louvado seja teu nome. Isaías 43, versículo 3. O profeta Isaías profetizou para a nação de Israel, dizendo da seguinte forma: porque eu, Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e Etiópia e Seba, para que você fosse meu. O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, eu sou teu Salvador. No capítulo 45, no versículo 22, o Senhor diz assim: voltem para mim e sejam salvos, vocês todos conquistam a terra, porque eu sou Deus e não há
Todos nós que estamos cansados, Aleluia. Aleluia. Eu sou o vosso Salvador. Eu sou aquele pela qual vai mudar o vosso fardo e trazer novidade. Sim, queridos, quando olhamos para a palavra e vemos aqui a grandiosidade da pessoa de Jesus, o inimigo tenta maquiar, o inimigo tenta fazer nos confundir a respeito de Cristo. Eu quero encerrar essa palavra, queridos, lendo ainda alguns textos combinados. Paulo escreveu na sua carta pastoral, já no final dos seus dias, ele escreve para Tito, no capítulo 2, versículo 13, Paulo ele diz para o jovem pastor Tito da seguinte maneira: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Consegue entender o que Paulo está falando para ele? Olha, nós estamos aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Deus, nosso grande Deus e Salvador Jesus. Para a Bíblia, para a palavra, Ele é Deus, o Deus manifestado. Eu fico a pensar, esses dias ministramos, na semana passada, falando sobre João, o encontro de João quando ele teve com o Senhor Jesus, capítulo 1 de Apocalipse, verso 17. Jesus disse assim para ele: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele me pôs a mão sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Sim, quem é que morreu? Jesus, irmãos. Agora, quando nós abrimos aqui a palavra, no início do livro do Apocalipse, a maneira como o Senhor se apresenta ali para João, escuta, capítulo 1, versículo 8 diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Está apontando para Jesus, o Senhor Jesus, segunda pessoa da Trindade. Pastor, mas quem é maior? Os três são iguais em atributos. Os três são iguais em essência. A natureza divina do Pai, a natureza divina do Filho e do Espírito Santo é única. Três pessoas divinas. E quando chegarmos lá na glória, a promessa que nós temos é só voltar a 1 João capítulo 3, versículo 2. A grande promessa que Deus, o Espírito Santo, falou para a grande João. O verso 2 do capítulo 3 é assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando a eternidade se discutirá para nós vamos conhecer plenamente a Trindade. Todas as nossas dificuldades em blocos que nós temos de entender e compreender, tudo isso é como um véu que será tirado e haveremos de conhecê-lo como Ele é. Essa é a glória bendita eterna que nos aguarda para a eternidade. E o que nós precisamos, irmãos, é permanecermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Cada vez que você caminha para a obra de Deus, cada vez que você evangeliza, cada vez que você ora, cada vez que você proclama o nome do Senhor, nada disso é em vão. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem, da parte de Deus, uma recompensa que Ele vai trazer para todos nós. Por isso, amados, a minha palavra é permaneça firme. Aproveite esse momento em que o mundo para celebrar o Natal, que possamos resgatar a verdadeira doutrina bíblica, apresentar aqui o Filho de Deus
O Deus eterno se tornou homem. E a grande sobriedade, queridos, é que como o eterno se tornou temporal? Como o Deus onipotente se tornou um frágil homem que foi açoitado e crucificado pelos homens? Como que o onipresente esteve limitado? O Deus que criou e sustentou todas essas coisas cansou-se, teve fome, frio, sofreu todas as agruras humanas, porque Ele me amou, porque te amou. Tudo isso porque Ele nos amou. Ninguém poderia, irmãos, nos resgatar. A grande obra do Senhor Jesus é que Ele, ao morrer, pôde nos resgatar do poder da morte, porque Ele não tinha um poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, diz assim: romperam-se os grilhões da morte, porque era impossível que fosse retido por ela. E o que Pedro está explicando aqui? Tentando simplificar e parafraseando as coisas. Todos nós temos a certeza de morte. E quando alguém morre, é como se fosse passar um raio-x. Fulano morreu e ele recebeu o seu salário. Ele disse que o salário do pecado é a morte. Por que ele morreu? Porque ele é pecador. Pecou isso. Todos nós, ao passar pelo raio-x da morte, estamos recebendo a nossa sentença. Morreu porque é pecador. E Jesus? Quando passou o raio-x, mas ele não tem pecado. Ele não pôde ser retido. Aí esse cara diz: a morte não teve como retê-lo, porque a morte só pode reter o pecador. O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, então ele não podia permanecer morto. Por isso a Bíblia diz: rompeu-se os grilhões da morte, porque era impossível que fosse retido por ela. É por isso que ele pôde assumir o meu e o teu lugar. Por que nenhum homem poderia assumir o nosso lugar? Porque todo homem tinha uma sentença de morte. Todo homem queria que morrer. E quando Jesus ele morre sem merecer e sem poder morrer, ele pode então ressuscitar a cada um de nós, trazendo para nós esperança de vida eterna. É por isso que ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Se coloca Cristão, eu queria que você agradecesse ao Senhor, irmão. Agradecesse por aquilo que Ele fez por mim, por você, por nós. Ele nos amou com um amor eterno, nos atraiu para Ele. Ele não olhou para nossas fraquezas, debilidades. Ele não olhou e disse: ele vai errar, ela vai errar, ele vai mentir, ela vai trair. Não. O amor dele nos constrangeu, nos alcançou. E é por isso que hoje nós aqui estamos, por causa desse amor lindo. Eu queria nesse momento que nós vamos agradecer, Senhor, porque fomos alcançados por essa graça. Ó Deus bendito, te louvamos. Ó Deus bendito, te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Senhor, não éramos dignos, não somos dignos, não somos merecedores. Nós somos capazes. Nós queremos, Senhor, enaltecer o teu nome, Deus. Porque fomos alcançados por
grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com